Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. É importante a gente retomar aqui, então, por objetivo concreto dessa CPI, primeiro, de que o dia 8 não aconteceu aleatoriamente por pessoas que vieram voluntariamente, especificamente no dia 7, e do nada planejaram o dia 8. E que mentoria para tentativa de golpe, que para nós foi tentativa de golpe sim, não precisa necessariamente ter uma figura que convoque. Existem outros métodos. Métodos de financiamento não declarados, métodos de discursos que incentivam essas pessoas a se reunirem, a se encontrarem, e a descer uma esplanada dos ministérios e ocupar prédios institucionais, coisa que nunca foi vista na história desse país. Diante disso, senhor Heleno, gostaria de iniciar com algumas perguntas. O senhor entrou para a reserva, ou seja, se aposentou do Exército em 2011, correto? Sim. O senhor é filiado a algum partido político? Não. Mas foi filiado a um partido político? Na época eu fui compelido a essa filiação para efeitos de poder ser candidato a vice-presidente da República. Então o senhor foi eleito e o partido, salvo engano, era o PRB. PRP. Já nem lembro. Filiado. É o PRP. Bem, nos registros, contra-se que o senhor foi filiado a um partido PRP, e o senhor está dizendo aqui agora que se filiou para uma tentativa de concorrer a uma eleição, correto? Sim. Tudo bem. Em 2022, o senhor cogitou novamente a se filiar a um novo partido político e sair candidato? Não. Por que eu estou fazendo essa pergunta, senhor Lino, general? Só para trazer para nós que quando eu sou filiado a um partido político e a gente se filia por 2 caminhos. Um, por concordar com a tese política que esse partido vocaliza no seu campo ideológico e quase sempre também para concorrer a uma eleição. Então nós estamos falando de uma figura política. Não estou tratando aqui com o senhor general como um ator político dentro do cenário que o conduziu no processo eleitoral do então ex-presidente Bolsonaro a ocupar uma secretaria com cargo ministerial que é o GSI. Na sua oitiva aqui, o senhor pontuou que em nenhum momento, enquanto GSI, fazia fala política, mas fala técnica. Seja interna ou externa, senhor Heleno, no dia 25 de setembro de 2022, o senhor, ainda chefe do Gabinete de Segurança Institucional, publicou um artigo, queria confirmar se esse artigo é do senhor mesmo, ao Correio Brasileiro, chamado A Destruição Podemos Evitar. O senhor confirma? Confio. O senhor, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, escreve uma carta, um artigo, um documento, que pontua sua visão política sobre o cenário eleitoral às vésperas de uma eleição, entre aspas, um dos parágrafos que está aqui. Não há como a nação sobreviver a mais uma gestão petista, sobre a égide de um condenado, que trará, por certo, consequências negativas irreversíveis para todos nós. Seremos guiados à trevas e à insolvência e à desilusão. O senhor confirma esse texto do artigo. Por que eu digo isso, senhor Lino? Porque exatamente nessa época, no período eleitoral, e antes dele mesmo, já havia vários movimentos que negavam a institucionalidade da eleição, que buscava formas de fazer com que o processo eleitoral não vingasse. Isso, inclusive, o próprio ex-presidente questionando o processo eleitoral o tempo inteiro, e que, eu gostaria aqui, se possível, ter um vídeo que vai passar, você só desconsidera o início, que foi mesmo uma parte do vídeo que o deputado Chico Vigilante apresentou, mas que eu queria chamar a atenção de todo mundo para a gente ouvir novamente. Eu tenho que tomar 2 Rexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. Mas não acredito em intervenção no momento. Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução. Algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. Estamos vendo uma situação esdrúxula no Brasil. As Forças Armadas nunca deixaram de ser adestradas. Quanto ao material que as Forças Armadas dispõem para atuar na garantia da lei e da ordem, é um material perfeitamente compatível. O povo tem que estar convencido que quem ganhou é realmente o vencedor. Por que não aperfeiçoar o sistema? Tem alguma coisa que não é inexplicável, esse apego a essa circunstância do tem que continuar a mesma coisa que eu quero que continue. Não tem lógica. Minha saudação muito emocionada a todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje, que estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o presidente da República como nós conseguimos colocar nessa situação, e para nós é um péssimo cartão de visita para o mundo inteiro. Senhor Heleno, para nós, isso é um ativo político de colaborar com o que vinha acontecendo no Brasil, incentivando essas pessoas a se reunirem em acampamentos frente aos quartéis generais, acampamentos esses que não eram para confraternizar, acampamentos que vinham com faixa desde o período eleitoral e antes dele, pedindo o artigo 142, como se o Exército fosse um poder moderador, e pedindo visivelmente uma intervenção militar com o ex-presidente conduzindo. Isso estava nas faixas, isso estava no comando. E o que me assusta, eu queria ouvir do senhor, é que no dia 10/11, ao senhor fazer essa declaração, com certeza a um militante daquele acampamento, o senhor sauda que eles estavam se reunindo e que eram heróis, pois não iam aceitar o presidente. O senhor confirma? Não falei isso. Não? Não.
Bom, a frase foi retirada de um contexto de uma palestra de 40, 50 minutos. Ela foi retirada do contexto e foi apresentada. Eu falei muito e de maneira jocosa, porque primeiro que Lexotan não se toma na veia, né? Então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. Então, houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderia desagradar o próprio presidente. Então, mas eu falei num contexto muito mais ameno e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele e ele fez questão de, mesmo com a corda sendo esticada, ele manteve a tranquilidade, ele conduziu as coisas da melhor maneira possível. Mas o senhor foi um conselheiro para que essa atitude drástica, esse rompimento não acontecesse? Não, eu sempre procurava atuar como um poder moderador, porque eu era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, me cabia trabalhar em prol da segurança institucional. Mas o presidente nunca precisou que eu dissesse para ele, estou tomando Lexotan, para o senhor não fazer nada. Não, ele passou o mandato todo sendo massacrado, né? Realmente isso é notório, e ele conseguiu manter a tranquilidade, a calma dentro do... Mas o senhor aconselhava para que tivesse calma e não tivesse rompimento com o STF? Não, era uma atitude mais do que normal. Para a minha posição, para a minha idade, para a minha experiência, era aconselhar que não se partisse para nenhuma atitude que viesse causar maiores Não, eu repercussões. estou falando isso, general, até para fazer aqui um reconhecimento público ao senhor. O general do Exército Brasileiro, se o senhor aconselhou para que não tivesse esse rompimento institucional, para que não tentasse fechar o Supremo Tribunal Federal, o senhor está de parabéns e eu quero reconhecer aqui. Muito obrigado. Eu não fazia sem essa intenção de ser parabenizado, mas agradeço pelos parabéns. Presidente, obrigado. Quero dizer que é importante a vinda do Heleno aqui nessa casa e num diálogo, numa oitiva democrática, para poder responder todas as perguntas que lhe forem feitas, sabendo que nenhuma das respostas ameaçará a integridade física de ninguém nessa sala e nem que a gente precise, esconder os rostos diante de um interrogatório, como aconteceu recentemente na história brasileira. Então, é importante a sua vinda aqui, general. Quero fazer 3 perguntas iniciais. O senhor reconhece o resultado das eleições de outubro de 2022? Conheço, é público, né? Reconhece? O resultado é público. O resultado é público, o senhor reconhece? Sim. O senhor confia no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas? Acho que pode ser melhorado. Mas confia ou não confia? Eu tenho que confiar, é uma questão de viver... Vou reformular minha pergunta, general. O resultado que sai da urna eletrônica, na sua opinião, reflete a vontade do povo brasileiro? Eu acho que sim, eu tenho que achar que sim. Não, isso é muito importante, essa sua fala aqui, porque até o dia da eleição, a fala do governo, do ex-presidente da República, era outra, inclusive do próprio presidente, que questionava, atacava as urnas eletrônicas, atacava o sistema eleitoral brasileiro, atacava, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Minha terceira questão, senhor Heleno, o senhor disse aqui das atribuições do GSI, inclusive de monitorar a inteligência, a ABIN ficava no GSI, e o senhor até comentou que agora não fica mais na Casa Civil, e de levar essas informações, inclusive informações de segurança cibernética, segurança da informação, para o presidente da República. Não tinha nenhuma informação que passava pelo GSI sobre os acampamentos que foi levada ao conhecimento do ex-presidente da República? Informações que pudesse comprometer os acampamentos, não. Pergunto isso, senhor Heleno, porque é notório, os vídeos, as imagens, várias delas, não foram apagadas e não serão apagadas por quem aqui critica uma tentativa de construção de narrativa, mas não fez uma pergunta para tentar desvelar e revelar a verdade. As imagens estão públicas. Foi dito aqui nessa CPI por vários depoentes. Os acampamentos em frente ao quartel-general, vou botar aspas, eram e funcionavam como incubadora de terroristas, porque saiu de dentro dos acampamentos. Os ataques terroristas do dia 12 de dezembro queimaram ônibus na capital da República, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e saiu de dentro do acampamento
a organização e o planejamento da tentativa de explodir, general, uma bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto da capital do país. Esses acampamentos eram notoriamente criminosos. As pessoas não estavam lá rezando, não estavam lá confraternizando, elas estavam lá pedindo a anulação do resultado das eleições. A gente pode não concordar com o resultado. É direito de todo brasileiro discordar, ser militante, fazer campanha para um ou para outro. Mas não pode, porque a legislação brasileira e a Constituição Federal diz que é crime a tentativa de golpe de Estado. E era isso que as pessoas pediam. E não teve uma fala, general, institucional do ex-governo, que felizmente acabou, porque inclusive condenou milhares de brasileiros. Não teve uma fala do ex-governo condenando os acampamentos. E é engraçado, senhor Heleno, porque recentemente o ex-presidente da República, Bolsonaro, foi às redes pedir para que não houvesse manifestação contra a cassação do deputado Dallagnol. Por que não o fez? Por que não foi às redes publicamente também pedir para as pessoas não atentarem contra a democracia? O senhor disse aqui várias vezes que, por diversos momentos, aconselhava o presidente da República. O senhor não achava que merecia esse conselho, também ao ex-presidente da República, de não incitar a tentativa de golpe de Estado? Não era uma atribuição também do GSI? Eu não presenciei esse incitamento. O presidente nunca falou em golpe, fez questão de fazer a sua atuação dentro das 4 linhas da Constituição e não houve jamais qualquer manifestação dele a favor de golpe, a favor de virar mesa, nada disso. Não são isso. Não é isso que várias imagens mostram. Nós já passamos aqui diversas vezes essas imagens. Hoje eu não poderei passar até pelo limite do meu tempo, mas o ex-presidente da República, diversas vezes, general, deu declarações públicas dizendo que era preciso metralhar opositores, declarações públicas que as urnas não eram confiáveis, declaração pública incentivando seus seguidores e apoiadores, caso o resultado da eleição não fosse aquele que interessava ao ex-presidente da República, teria que haver reação, inclusive reação violenta. Gostaria de passar um vídeo, bem rapidamente, de um vídeo... 18 de dezembro de 2022. Esse vídeo foi citado aqui várias vezes, né? E fica nítido aí que alguém pergunta para o senhor se bandido sobe a rampa. E o senhor disse não e tem uma comemoração. Ei, general, se o senhor acha que não teve tentativa de golpe, então eu só posso afirmar aqui que na sua cabeça o nome, como o senhor disse aqui que não teve, né? Nome, ninguém disse o nome. Se o senhor acha que não teve tentativa de golpe, o bandido em questão era o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, porque esse vídeo é do dia 18 de dezembro, pós-eleição, e ele, de fato, não vai subir a rampa como não subiu, porque perdeu, foi derrotado nas urnas, e talvez aqui seja a única vez que nós vamos concordar. De fato, o bandido, ex-presidente da República, não subiu e não subirá a rampa. Eu gostaria, presidente, de tratar de 3 temas do depoimento do senhor Heleno. Primeiro, lamentar uma afirmação dele sobre a questão da filiação, general Heleno. Porque os partidos políticos são muito importantes para a democracia. Tanto é que o golpe militar de 64, a ditadura militar que torturou, que sequestrou, que assassinou vários brasileiros, criminalizou os partidos políticos. Criminalizou o quê? Os partidos políticos. Colocou vários na ilegalidade. Porque os partidos são muito importantes para a democracia. Quando o senhor disse que foi compelido a se filiar a um partido, eu lamento, porque nós devemos, como agentes públicos, fortalecer os partidos políticos. Tenho muito orgulho do partido político ao qual eu sou filiado, o Partido dos Trabalhadores. E outra, é grave, general Heleno, porque essa questão de uma filiação apenas para concorrer à eleição tem sido alvo de diversas investigações do Tribunal Superior Eleitoral, de partidos que atuam de maneira como laranjas para candidaturas eleitorais, e nós estamos vendo agora. Vários deputados eleitos foram cassados por essa prática, que deve ser combatida, de usar partido político só para disputar a eleição ou como trampolim para tentar disputar. Eu não disse isso. O senhor disse que foi compelido. Porque eu não tinha partido. Estava nas vésperas de registrar a chapa que ia ser candidata a presidente da República. E eu recebi a orientação do presidente da República, do candidato a presidente da República, de me filiar a um partido político. Eu vou lhe contar, isso aqui não tem nada a ver com essa CPI, mas eu vou lhe contar... Porque o senhor que respondeu, general. Não, então você... Não. Eu não minto. Você disse que foi compelido. Deputado Gabriel, nós vamos dar a oportunidade para que ele explique. Mas é porque meu tempo é muito reduzido. Ele vai explicar.
Está com a palavra. Eu recebi orientação de me filiar no partido político para que a chapa pudesse ser registrada. Tá? Aí recebi as iniciais do partido político, que era o que era da conveniência do candidato. Né? No caso, o Jair Bolsonaro me orientou para me filiar em um determinado partido. Quando eu tentei fazer isso, recebi desse partido a orientação que a ele não interessava ter um candidato a vice-presidente da República no seu partido, que ele precisava ter deputados federais e ter senadores, deputados federais principalmente, para ter coeficiente eleitoral para poder ganhar dinheiro. Então, eu me recolhi. E era o último dia que podia se alistar. Então, foi isso que aconteceu. Agradeço, então, o esclarecimento, general. É uma coisa que aconteceu, é assim que funciona. Eu não sabia, eu era inocente, eu nunca tinha me filiado. Agradeço o esclarecimento, porque é importante esse destaque, viu, presidente Chico? De novo, a importância que os partidos políticos têm para a democracia, e o que o senhor acaba de relatar é diferente do que o senhor disse mais cedo, aqui mesmo, nessa CPI, é diferente de ser compelido, porque ser compelido é ser obrigado, forçado a se filiar a um partido. Então fica registrado, mas eu quero deixar também registrado que é muito fundamental a gente fortalecer e tirar do nosso repertório essa prática de tentar corromper os partidos dentro do sistema eleitoral. E quero, presidente, nos minutos que me restam, lamentar também mais uma afirmação do senhor Heleno aqui nessa CPI hoje, como trata com descaso, desrespeito, a memória recente desse país sobre a questão do golpe. Esse país viveu, nos últimos anos, 2 golpes de Estado. Em 64, um golpe violento, que instaurou uma ditadura militar sangrenta no país, que matou, sequestrou, torturou, desapareceu e perseguiu opositores durante 20 anos. Porque o golpe e a tentativa de um golpe não é um sentimento, general, é um crime. E o golpe de 64 e a ditadura militar de 64 é um crime. Isso contra... na sua visão, só vai me desculpar. Não, isso não é a minha visão, general, isso não é a minha visão. Isso é a história, a sua visão. Isso é a história, não é essa. E os tribunais internacionais, que reconhecem que a ditadura militar do Brasil foi um atentado contra os direitos humanos, contra a vida, contra os direitos políticos e contra os direitos físicos dos brasileiros e das brasileiras. Infelizmente, esse país não puniu como deveria punir os torturadores e os assassinos da ditadura militar de 64, general. Não é uma questão de opinião. É um fato que milhares morreram, milhares desapareceram, milhares foram sequestrados e foram torturados pela ditadura militar. O Congresso Nacional foi fechado. Os partidos políticos foram perseguidos. Militantes foram mortos. Familiares foram perseguidos. Não é uma questão de opinião, general. E o último recente, o golpe de 2016. Estou falando isso porque os golpes, eles têm peculiaridades e características. E o que aconteceu, desde o resultado da eleição no dia 30 de outubro, foi uma tentativa de golpe nesse país, que teve agitadores, teve intelectuais que planejaram o golpe, teve financiadores e teve as pessoas que foram, no dia 8 de janeiro, tentaram um golpe. As imagens mostram, general, as pessoas invadindo o Congresso Nacional, dizendo, chegou a nossa vez, vamos derrubar o presidente da República, volta Bolsonaro. Tem vídeos mostrando isso. Essa CPI vai ajudar a identificar quem financiou, quem planejou, quem organizou e quem se omitiu diante dos seus compromissos públicos. E eu quero, nos minutos que me restam, fazer uma última questão, presidente. Se o general acha que não houve uma tentativa de golpe no dia 8, ele acha, então, que o que aconteceu foi uma tentativa de revolução? Para mim foi realmente muito gratificante poder comparecer aqui para conversar sobre os assuntos que conversamos. Eu quero apenas colocar a minha posição em relação ao movimento de 1964. As coisas são vistas só de um lado. Como sempre, isso acontece. As coisas são vistas de um lado. Quer dizer, o deputado acha que o movimento de 64 matou mais de 1000 pessoas, que não aconteceu. Acha que foi um movimento de vingança, de ódio, quando o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Isso não tem nenhuma dúvida. Isso é uma questão apenas de ler a história do Brasil e chegar à conclusão que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. O senhor não acha? Eu acho. E a democracia tem essa grande vantagem. Nós podemos ter opiniões contrárias. Peraí, gente, pessoal, todo mundo falou, eu não vou conceder... Deputado Gabriel, eu não vou
Eu não vou conceder questão de ordem aqui. O general está colocando a posição dele. Ele está colocando a posição dele, assim como foi colocada a posição dos deputados. Por favor, conclua, general. As narrativas sobre... Deputado Gabriel, cada um do seu tempo falou o que quis aqui. Então ele agora está com a palavra para se despedir. O senhor esquece das organizações terroristas que existiam no Brasil na época. Muita gente do lado da Revolução foi vitimada. É claro que ninguém tem orgulho desses acontecimentos, mas eles não podem ser tratados só de um lado, não podem ser tratados só com uma visão. Foram lamentáveis os acontecimentos, mas aconteceram. Isso aí faz parte da história do Brasil. Agora, deturpar a história, dizer que não sei quantos foram mortos, foram... Pessoal, eu não vou mais abrir sobre esse assunto. Vamos encerrar. Eu acho vou que tá de bom repetir, tamanho. cada um falou o que quis aqui, no seu tempo. E comigo vai continuar sendo assim. Portanto, general, agradeço. Muito obrigado. Eu acho que nós estamos trabalhando hoje diante de duas teses, me parece. Uma, que o dia 8 foi uma obra do acaso. O dia 8 foi obra de um grupo radicalizado, sem planejamento, sem intenção. E uma outra, de que o dia 8 ele é resultado de um processo orquestrado, de um processo que teve planejamento intelectual, planejamento financeiro, e que houve, de fato, uma tentativa de golpe nesse país. A tentativa de golpe, ou golpe na ordem democrática, talvez seja um dos crimes mais difíceis de se apurar. Porque se o golpe, o crime do golpe, tivesse consolidado, provavelmente eu não estaria sentado aqui inquirindo o senhor. Ou muitos dos nossos parlamentares não estariam aqui. Então ele é um crime com nuances. A investigação tem muitas nuances. E o nosso dever como CPI, como Comissão Parlamentar de Inquérito, é não tratar nenhuma conspiração preliminar, nenhum diálogo intencional, doloso, especialmente de autoridades públicas que ocupavam cargos estratégicos como bravata. Eu penso, assim, no papel institucional que essa CPI tem com a democracia brasileira. Porque em outros momentos da história brasileira, os golpistas prevaleceram e os que foram vencidos tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar o país, muitos foram torturados e muitos foram mortos. Então esse país não pode brincar com a palavra golpe. É muito fácil, hoje, para pessoas que estão sendo investigadas por golpe, mesmo tendo tentado ou não, dizerem que não era intenção, dizerem que não era golpe, porque o golpe do dia 8 ele não prevaleceu. Então, eu acho que é importante essas reflexões iniciais, porque me parece que há uma tentativa constante, inclusive por falas muito graves de autoridades federais, de tentar provar uma narrativa que, do meu ponto de vista, não se sustenta, de que o que aconteceu dia 8 foi obra do acaso. E eu queria começar, general, com perguntas sobre a sua relação com o Supremo Tribunal Federal. No dia 22 de maio de 2020, havia um boato de que o Supremo poderia mandar apreender o telefone do filho do presidente. Houve esse boato ou apreender até o telefone do presidente Bolsonaro. Noticiaram naquela manhã e aí teria tido uma reunião de emergência. O senhor recorda dessa reunião de emergência? Recordo. A imprensa divulgou que o presidente da República estaria se articulando para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é verdadeiro? Não. E que quem estaria nessa reunião? Eu estava, tinha umas 3 ou 4 pessoas. O senhor lembra quem? Que tinha chegado, não. Havia chegado a notícia que o ministro Celso de Mello iria mandar apreender o telefone do presidente da República. Eu era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Que segurança institucional nós íamos passar a viver a partir do momento que o telefone da maior autoridade do país... Mas era um boato ou tinha uma decisão judicial assinada? Não foi boato. O ministro declarou isso. Não foi boato. Então eu fiz uma nota. Ele mandou a PGR se manifestar sobre o assunto, mas ele não decretou. Não, eu também me antecipei a que o fato acontecesse. Porque ia ser uma desmoralização para o presidente da República entregar o celular dele apreendido. E não seria uma desmoralização para a harmonia dos poderes o presidente da República se negar a submeter uma decisão judicial? Não, mas isso não aconteceu. Ele não se negou. Eu apenas alertei que era uma atitude extrema, que eu não considerava uma atitude, vamos dizer, válida naquele momento, e alertei que isso podia trazer sérias consequências. E o senhor posteriormente assinou uma nota. Isso, do a nota Gabinete de minha. Segurança Institucional. Isso. O senhor não acha que é uma nota intimidatória? Não, intimidatória não, uma nota realista. Não é intimidatória. Que intimidatória? Não tenho tropa da mão. É função do Isso é o que eu falei do golpe. É claro que é. Intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu intimidei o ministro do Supremo com isso? Ponto de vista, espero que não. Eu espero que não tenha intimidado ninguém. No meu ponto de vista, eu não intimidei ninguém. Do meu ponto de vista, não tenho tropa, e não tenho cadeia, não tenho autoridade para prender ninguém. Mas o senhor é o ministro de Estado, que é referência de uma força importante, que é o Exército Brasileiro. Não era mais referência. Eu já estava afastado do Exército. Mas o senhor é um dos mais antigos generais, como o Vilas Boas, quando fez o tweet em relação à prisão no Supremo. O senhor era, com certeza, uma referência.
para um grupo grande da sociedade. Nunca passou na minha cabeça essa história de referência, não ser referência. Eu sempre fui um camarada que fazia minhas coisas sem me preocupar com repercussões. Mas é porque essa é a importância do que a gente viveu depois, a forma como as pessoas encararam o que aconteceu depois no Brasil. Isso é fato passado. É o papel da institucionalidade nesse momento. Mas eu não acho, general, que é um fato passado, porque, em seguida, em novembro de 2021, a ativista Sarah Winter revelou à revista Isto É, que teria sido orientada diretamente pelo senhor no Palácio do Planalto, na época em que ela articulava o acampamento dos 300, a deixar de bater na imprensa e no deputado Rodrigo Maia e de redirecionar todos os seus esforços contra o Supremo Tribunal Federal. Por isso, no dia 13 de junho de 2020, o grupo marchou em direção ao STF e atacou a sua sede com fogos de artifício, em um momento de extrema tensão para a segurança pública do DF, que a Coronel Cíntia, inclusive, relatou para a gente aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. O senhor fez essa orientação, a senhora Sarah Winter? De jeito nenhum. Eu pedi que a senhora Sarah Winter comparecesse ao meu gabinete, que eu queria conversar com ela sobre a atitude desse grupo que ela comandava, entre aspas, em relação aos jornalistas. Então, os jornalistas estavam sendo ofendidos e discussões do grupo dela com os jornalistas estavam se sentindo mal no cercadinho lá do Palácio da Alvorada. Então não houve direcionamento do Palácio do Planalto para que... Não houve direcionamento do senhor nesse momento, ela diz, do Palácio do Planalto, de jeito nenhum, materializado do senhor para que o ataque fosse direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Isso para pensar, se um ministro de Estado vai recomendar uma coisa dessa para uma pessoa que eu mal conhecia. Não, vai lá e ataca o Supremo, joga fogos de artifício do Supremo. Mas o senhor tem uma série de falas muito duras contra o Supremo Tribunal Federal. É um histórico do senhor, uma relação muito difícil com o Supremo Tribunal Federal. Não tem relação difícil, não tenho nada, não devo nada ao Supremo, não tenho relação difícil com ninguém. Me dou muito bem com vários dos ministros do Supremo. Mas eu digo pelas declarações, inclusive nós temos até gravações aqui de várias declarações do senhor muito duras em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal, ocupando o cargo de ministro de Estado. Bem. Do meu ponto de vista, assim, a harmonia dos poderes é um preceito fundamental. Importante que a gente precisa preservar. Não acho que caiba ao ministro de Estado intimidar ou... É um fundamento do Estado democrático de direito. Exatamente. Atacar a independência do Supremo Tribunal Federal. E precisa haver dos dois lados. Exatamente. Então, acho que é muito perigoso. Em outros momentos, o Supremo Tribunal Federal já atuou de forma tutelada nesse país, com mandatos de ministro do Supremo, inclusive cassados, o que é perigoso e a gente espera não viver novamente. Sobre o dia 7 de setembro, foi um dia muito tenso, dia 7 de setembro de 2021 no DF. O senhor lembra que teve uma invasão de caminhoneiros, uma tentativa de invasão de caminhoneiros na esplanada dos ministérios, o senhor é GSI, imagino que o senhor tenha acompanhado esse processo. Não me lembro, porque consequências foram nenhuma, e o GSI não tem poder de polícia. O GSI tem as suas atribuições e não tem poder de polícia. O GSI não pode atuar. Mas ele participa das articulações com a Secretaria de Segurança Pública, pensando a segurança da esplanada dos ministérios. Sim, correto? Naturalmente, reuniões que são feitas em prol da segurança pública, o GSI pode comparecer, mas com a visão voltada para a segurança dos palácios presidenciais e aí nem é segurança verdade pessoal. Que o GSI pressionava, no 7 de setembro de 2021, a PMDF para autorizar a entrada dos caminhões na esplanada dos ministérios? Eu nunca pressionei. Algum representante do GSI pode ter feito isso em nome do senhor? O senhor tem conhecimento? Não. Não tem conhecimento? Não acredito. Um outro fundamento que a gente defende, que acho que acaba nos ajudando a entender o que aconteceu, é a tentativa recorrente de desmoralizar as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral. O senhor já entrou em contato, conhece a pessoa de Marcelo Abieli? Nunca. Não conhece? É um dos caras que montou, um dos convidados que montou uma planilha tentando desacreditar e atacar o processo eleitoral, que subsidiou depois uma live que o presidente Bolsonaro fez. O senhor participou de uma live que, inclusive, está sendo investigada hoje? Não. O senhor não estava na live com o presidente Bolsonaro? Não. Não? Não me lembro, não me recordo dessa live. Porque teve uma live que o presidente Bolsonaro fez atacando a urna eletrônica. O senhor acredita nas urnas eletrônicas e na justiça eleitoral brasileira? Acredito em termos. Acho que é preciso que haja evolução na urna eletrônica para que ela seja totalmente confiável. E hoje ela não é confiável? Não, houve uma série de questionamentos em relação à confiabilidade da urna. Isso é normal num regime democrático. Isso é normal. O resultado da eleição foi respeitado, temos um novo presidente, temos novos parlamentos. Então, isso aí é absolutamente normal num regime democrático. A live foi no dia 29 de julho de 2021, que difundiu uma teoria que houve fraude nas eleições de 2014 e que o TSE conspirava para manipular a apuração dos resultados. Você acha que é papel do presidente da República, em exercício, fazer uma live desacreditando a justiça eleitoral brasileira? Isso não cria um processo extremamente perigoso para a democracia? Isso é da alçada dele. O presidente da República tem a liberdade de fazer o que ele quer. Eu não vou discutir com o presidente da República que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Em julho de 2022, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para apresentar dados falsos sobre as urnas. O senhor estava nessa reunião? Eu estava na reunião, não participei. Essa reunião já é investigada também pelo Supremo Tribunal Federal. Muito e bem. Pela Justiça Eleitoral. Sim. O senhor acha correto, praticamente na antessala da eleição, o presidente da República chamar embaixadores de outros países para desacreditar as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral brasileira? O senhor está entrando em assuntos que não são
da alçada dessa CPMI. Eu não tenho que comentar assuntos da história do Brasil aqui, senão nós vamos sair daqui 3 horas da manhã. Não, general, mas a gente está aqui à disposição para esclarecer, porque nós temos muita convicção tem que esclarecer, de que os fatos que aconteceram, general, eles foram decorrentes de um processo. Tá bem. Foi um acúmulo. Por isso que nós queremos entender o processo, com muita tranquilidade, mas queremos entender o processo. É o seu julgamento que foi o processo. Eu não tive nenhuma... As pessoas não brotaram e nasceram no dia 8 de janeiro. Eu não tive acesso a esse processo. Elas atuaram no dia 8 de janeiro a partir de um processo que foi construído, desacreditando a Justiça Eleitoral brasileira, desacreditando o Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo. O senhor teve a pergunta do deputado Hermeto se o senhor acha que o fato do presidente da República não ter ligado para o outro, se isso não atrapalhou... Fato que eu não entendi, desculpa. Se o presidente da República, quando perdeu, foi derrotado, o presidente derrotado nas eleições, não ter ligado para o presidente vitorioso, se isso não estimulou. Na verdade, o presidente Bolsonaro não reconheceu o resultado das urnas. Isso estimulou o processo que aconteceu depois. Foi culminância o que aconteceu. Do meu ponto de vista, a partir do dia 30 de outubro, os processos foram culminância. Dia 12 de dezembro, dia 8 de janeiro, por isso a CPI está investigando todos os fatos que aconteceram. E eu acho que é o nosso papel. Tá bem. Investigar os fatos, até porque a gente não pode minimizar. Porque provavelmente se o golpe tivesse se consolidado, talvez o senhor estivesse aqui, mas eu não. E muitas outras forças políticas desse país não estivessem aqui para poder fazer as perguntas e poder exercer os seus mandatos. Então, desacreditar as urnas eletrônicas e ativar na cabeça das pessoas esse processo é algo que precisa ser investigado por essa comissão parlamentar de inquérito. O senhor falou ainda sobre as eleições. Houve alguma reunião no dia 26 de outubro entre o primeiro e o segundo turno com a tentativa de adiar as eleições no Brasil? Não participei dessa reunião, não tomei conhecimento. O senhor não foi convidado ou não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Tá certo. O senhor sabe se o general Braga Neto participou de alguma reunião como essa? Não, não vou controlar a presença do Braga Neto em reunião. O GSI ou alguém lotado no GSI trabalhou para reunir informações sobre inserção de rádio nas eleições? Jamais. Dos candidatos a presidente, porque também é papel acompanhamento dessa área pelo GSI? Jamais, não é papel do GSI. Tá certo. No dia 12, o GSI produziu algum relatório. Dia 12 aconteceu atentados naquele processo inteiro. Planejamento de atentado à bomba. No dia estouraram ônibus, estouraram carro nessa cidade. Foi um caos na segurança pública do Distrito Federal. Não sei se o senhor lembra, o senhor ainda era ministro e também acontecia a diplomação do atual presidente da República. No dia 12 de dezembro de 2022. Teve algum relatório, algum acompanhamento do GSI desse caso? Do acontecimento do dia 12? Nada. Eu recebi alguma coisa, eu tinha ligação com o sistema de inteligência, alguma coisa foi levantado pela ABIN. Não gerou preocupação no senhor a segurança do presidente da República eleito? Mas como você não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso? Então, GSI... Nada. Mas tinha responsabilidade sobre o Palácio, tinha responsabilidade sobre parte da área do Distrito Federal. Isso aí é assunto sigiloso que as providências devem ter sido tomadas. Eu não me lembro mais, eu não vou me lembrar do que aconteceu. Foi agora, general. Mas eu não me lembro das providências que foram tomadas, detalhe das providências. Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa com o presidente da República? Aconteceu alguma coisa com os palácios presidenciais? Nada. Então, não é missão do GSI. Ainda bem, né, general? Sim. Por isso que nós estamos aqui investigando, para que não aconteça e não se repita esse tipo de Mas não pode ficar se imaginando narrativas e criando coisas que não existem. Nós estamos trabalhando com fatos. Tá bem. As pessoas, dia 12 de dezembro, eu não sei se o senhor lembra, mas no dia 12 de dezembro as pessoas queimaram ônibus e carros nessa cidade. Tentaram invadir e depredaram 2 delegacias de polícia, uma da Polícia Federal e uma da Polícia Civil. E se aproximaram do hotel onde estava hospedado o presidente eleito no dia da diplomação. Eu assisti da minha casa, porque não tem tropa. Vi que a polícia agiu convenientemente e fui dormir. Estava na minha casa, não tinha mais. Eu não sou... O GSI não tem poder de polícia. Então é o tipo do assunto que o GSI não tem que entrar. Eu cuido da segurança do Palácio. Reforcei a segurança do Palácio. Ninguém esperava aqueles acontecimentos. Foi totalmente inesperado. A razão principal parece que foi a prisão do cacique, né? Chavante, o Gererê. Então, não tinha... General... Gererê Chavante. A Folha de São Paulo noticiou que ao menos 8 militares lotados na presidência da República, a maior parte no GSI, participavam ativamente dos acampamentos golpistas no SMU e publicavam mensagens com nítido caráter inflamatório de golpe e violência política. São eles do Exército: Major Alexandre Nunes, da Marinha, Márcio Valverde, Estevão Soares, Thiago Cardoso, Márcio Chieli, Fernando Carneiro Filho e Ronaldo Ribeiro Travassos, da Aeronáutica. Pessoas identificadas apenas como Sargento Azevedo, uma outra. Esses militares foram identificados como participantes engajados dos acampamentos. O senhor teve conhecimento de participação desses seus subordinados nos acampamentos golpistas ou em outras manifestações que tinham como objetivo de impedir a posse do presidente eleito? Não, deputado, fora do expediente, eu não tinha fiscalização sobre os meus funcionários. Mas o senhor achava correto pessoas que estavam no Gabinete de Segurança Institucional, próximos ao Palácio do Planalto, participando desse tipo de movimento? Não podia achar correto ou incorreto, eu desconhecia isso. Porque o senhor não tinha conhecimento? Não, claro que não. O colunista Guilherme Amado, certa vez ele deu uma notícia, uma nota no portal Metrópolis, dizendo que alguém gritou, perguntando para o senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta. E eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa.
Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma, essa pergunta? Porque nós estamos falando, nós estamos num contexto, assim, estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político, esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que, me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram para o senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu estava dentro do carro e apareceu uma pergunta que eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Porque tem um vídeo, porque primeiro o senhor negou que tinha respondido a pergunta, depois o vídeo apareceu, e aí hoje a resposta é que o senhor não sabia quem era o ladrão. A ideia que eu tinha é que tinha acontecido várias perguntas da mesma hora. Tá? E eu respondi não. Aí atribuíram esse não à pergunta se ladrão sobe a rampa. Não tem maior problema nisso, não. Eu acho as narrativas é que são... Eu fico um pouco impressionado mesmo com enfim, esse depoimento, porque eu acho que a gente precisa ter um pouco de concretude. Nós estávamos contextualizados. As coisas aconteceram em dezembro, elas aconteceram em janeiro, elas aconteceram agora no país. Eu também fico impressionado com a sua criatividade, porque não aconteceu nada. A minha criatividade são com fatos. Eu trouxe uma coluna do Guilherme Amado, o senhor disse que... tirando conclusões. Primeiro o senhor disse que não havia acontecido, depois o senhor disse que aconteceu quando o vídeo veio a público, porque primeiro ele havia dito que não aconteceu. General, o senhor conhece o general Carlos José Russo Assunção Penteado? Era meu secretário executivo. Era o secretário executivo do GSI, correto? Sim. Ele permaneceu até o dia 8 de janeiro. Eu não tenho ideia. Porque o senhor disse que tinha exonerado todo mundo da sua equipe no dia 31 de dezembro. Não, deixei por conta do general Gonçalves Dias exonerar quem ele quisesse. O general Penteado, como todos os generais que são classificados no GSI, não foram classificados por pedido meu ou por interferência minha. O general Penteado é um general extremamente competente, foi colocado pelo Exército como secretário executivo do GSI quando o general Baganha se afastou. Então, não há nada pessoal na indicação do general Penteado. O colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, publicou que o general ex-GSI disse que o PT tem cleptocrata disfarçado de político. Ele teria feito publicações contra o PT, ali no momento da véspera da posse, ele ocupava esse cargo. O senhor acredita que ele pode ter prevaricado no dia 8 de janeiro das suas funções, que ele estava ainda no cargo das suas funções no GSI, ou que, enfim, de alguma forma poderia não ter agido pelas suas convicções políticas? Um dos objetos dessa CPI é avaliar se houve prevaricação de agentes públicos. Pelo que eu conheço do general Penteado, acho que ele jamais faria isso. Mas não posso dizer nada, porque no dia 8 de janeiro eu estava completamente afastado do GSI. Não tinha mais contato com ninguém. O deputado Hermeto perguntou para o senhor sobre José Placídio, né, que teria feito tweets incitando as Forças Armadas. A gente tem conhecimento disso, o senhor disse que curtiu esses tweets. Curti? O senhor confirmou aqui e a gente tem a confirmação que ele postou que o tweet do senhor... O perfil do senhor curtiu essa mensagem. É difícil ter acontecido isso, eu não Mas sei. Aconteceu, general. A gente tem a prova aqui que foi apresentada pelo deputado Hermeto. O perfil do senhor curtiu. E o Twitter, parece uma coisa sutil, né? Mas o Twitter ele é uma ferramenta de rede social, é uma plataforma de rede social que toda vez que você curte alguma mensagem, aquela mensagem ela é entregue para muita gente, para um volume muito grande de pessoas, então isso tem uma importância. Imagina um ministro de Estado curtindo algo com esse teor que incita o Exército a tomar uma atitude contra o resultado das eleições. Então, isso é muito grave do meu ponto de vista. Eu não me lembro disso. Então, é mais um assunto muito recente que me parece que o senhor também não se recorda. Eu vejo que as minhas expectativas não eram muito altas com essa oitiva. Porque eu tenho visto que há uma tentativa geral de, agora, fingir que nada aconteceu. Que o dia 12 de dezembro não aconteceu, que o dia 8 de janeiro praticamente não aconteceu e foi uma obra do acaso. E eu acho que isso é muito preocupante para a democracia brasileira. Eu acho que é preciso que nós tenhamos coragem para investigar aquilo que, de fato, se armou nesse país. Porque o presidente da República não reconheceu o resultado das eleições. Houve, do meu ponto de vista, uma clara tentativa de conspiração de golpe de Estado. O senhor já até respondeu ao deputado Hermeto sobre as conversas do tenente-coronel Mauro Cid com outro representante das Forças Armadas sobre o tema. E eu acho que é nosso dever como Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse depoimento de hoje ativa muito mais a necessidade de nós mergulharmos naquilo que aconteceu. Porque nós temos aqui uma lista de pessoas que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional. Nós temos uma série de reuniões que aconteceram. Nós temos declarações contra o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um roteiro que, do meu ponto de vista, é uma trama sórdida de ataque à justiça eleitoral brasileira, que produziu um dos piores momentos da nossa democracia no dia 8 de janeiro. Nós não estamos falando de um ataque qualquer, nós estamos falando de um ataque aos 3 palácios da República.
o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Então isso é responsabilidade. E a responsabilidade de todos, especialmente de todos que ocupam cargos públicos, de ajudarem, contribuírem para o processo da investigação. Para que a gente chegue a quem são os planejadores intelectuais, porque isso me importa muito. Muitos daqueles que estavam atuando no dia, talvez, inclusive foram tratados assim pelo ministro Alexandre de Moraes, inocentes úteis, que não são inocentes criminais, mas são inocentes úteis. Mas quem foram aqueles que se reuniram para tentar organizar um golpe nesse país? Quem foram aqueles que planejaram, incitaram setores da sociedade contra a justiça eleitoral, atacaram o Supremo Tribunal Federal, tentaram desacreditar a democracia brasileira para gerar um levante popular, inviabilizando o resultado das eleições. Então, para nós, isso é muito preocupante. Registrar o seguinte, é a tal história da narrativa. Eu, em nenhum momento, achei válidos os acontecimentos do dia 12 de dezembro e do dia 8 de janeiro. Em nenhum momento elogiei ou achei válidos, eu achei que os acontecimentos foram lamentáveis, inadmissíveis, que é lógico que foi muito ruim para a própria imagem do Brasil. Então, os fatos que aconteceram foram lamentáveis. O que eu disse desde o início, e insisto, é que quererem caracterizar atos isolados, sem chefes definidos, por isso a CPI está procurando descobrir quem foi financiador, quem é que participou, considero isso altamente válido. Agora, não pode já vir com uma narrativa pronta e querer empurrar essa narrativa goela abaixo. Não é assim. Os fatos aconteceram, são lamentáveis, têm que ser apurados, têm que ser investigados, mas não pode ter uma definição pronta, ou então não precisaria existir a CPI, os fatos já estariam esclarecidos. Então isso é que eu quero colocar, porque fica parecendo que os atos do dia 12 de dezembro são irrelevantes. Não, não são irrelevantes. Uma coisa muito séria, um ataque ao prédio da Polícia Federal. Os de 12 de 8 de janeiro, também atos altamente condenáveis, coisas inadmissíveis, destruição de patrimônio. Então, em nenhum momento pode haver contemplação com isso. O que não pode é querer criar uma narrativa e empurrar essa narrativa. É isso que a minha ponderação é essa.